Robson Fer. Boa noite, espírito querido amigo, pela sua disponibilidade na noite de hoje. Boa noite, querido amigo Josias. Eu é que sou grato pela confiança, pelo carinho que vocês sempre têm conosco, comigo. E que bom estar de volta ao Conversa Espírita para a gente discutir um tema tão interessante, né? Bem polêmico, diga-se de passagem. Viu? Um abraço aqui aos companheiros aqui do canal, do chat, do CEAL, do Roteiro Espírita e outras instituições, outros canais aqui representados. Sintam-se todos abraçados. Carlão, depois bota aí nosso tema, mas antes, muito obrigado vocês, boa noite, vocês que estão conosco aí. Mas vamos fazer uma breve pausa? Você que chegou do trabalho agora, você que parou, estava em casa laborando, e aí resolveu dar a oportunidade a todos nós aqui, a Robson, ao Conversa Espírita. E deixa eu lhe pedir um minutinho só com você. Busca a respiração. Fica estes segundos apenas com você. Puxa o ar. Passe a se perceber o seu corpo dilatando e contraindo à medida em que o ar adentra e sai. Esqueça os pensamentos. Fique só com você. Inspira, expira. E cada um pense em Deus, adentrando as suas vidas, à medida em que cada um dar a oportunidade dele ficar com você. Rogamos aos bons espíritos, as boas inspirações ao nosso querido convidado Robson, e que os bons sentimentos possam adentrar aos seus lares e envolver as suas vidas, hoje e sempre.
Querido Robson, nós estamos aqui, olha, hoje nós estamos aqui, nós temos que agradecer, estamos transmitindo pela nossa querida TV7, também pelo nosso querido Reinaldo, Reinaldo está aí conosco, e a gente manda um abração, um beijão para Reinaldo, da casa de Tio Ormindo está com a gente, né? O Grupo Espírita Lar da Caridade em Macaúbas, Robson, também está com a gente. Esse eu não conheço não, viu? Ah, um pessoal legal lá em Macaúbas. O Vale do Jiquiriçá, Vitória da Conquista também está com a gente, Robson. Estive lá segunda-feira, no Vale do Jiquiriçá. Se foi segunda, acho que foi segunda. Maravilha! Um abraço a todos. Sábado, foi sábado. Estamos transmitindo pela nossa querida TV7, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal Facebook. E, Robson, você disse que também está retransmitindo por onde? Não consegui, não. Foi a próxima. Siga aí o canal, que o amigo... Tentamos. O canal é Roteiro Espírita. Já fica aí o convite para conhecerem, se inscreverem, participarem das atividades. Do Roteiro Espírita, beleza? Estamos aqui com Carla, essa linda, maravilhosa menina, minha esposa, 33 anos. Luíde, Lilian, Célia, Reinaldo, Gomes, Sandra, Marli, Dona Eleane, que essa moça é apaixonada, foi vice-presidente da casa, Robson, apaixonada os 4 pneus por mim. Ela e a mãe dela, de 93 primaveras, apaixonados os 4 pneus. Dona Zezeca, linda, tá conosco, Robson, vendo, atento. Um beijão, Dona Zezeca, linda. Evani, Raimundo, Rafaela, Julinha, Bárbara, Martinha e seu Hélio, meu eterno presidente. Um abraço, seu Hélio, ó. Um cheiro no senhor. Dona Carmen, um grande beijo. E, enfim, Magali, Cláudia Paranho, Soélia, Célia, Catinha, Marinal, Velena, Terezinha. Só tem espírito puro. Só tem espírito puro. E agradecer imensamente a essa equipe, Robson, dos espíritos ocultos, Carlão e Dona Aline, que está aí nos assessorando, e toda a equipe composta por Lilian, Celso, Cristóvão, seu Igor e Jeff. É a galera que nos ajuda. Mas, bom, Carlão, qual é o tema mesmo, Carlão, que a gente tem hoje? Tema simples, tranquilo. Robson, eu posso fazer tudo, né, Robson? Filho pode fazer tudo, amigo pode fazer tudo. Nas relações não existe impedimento, Robson. É isso mesmo, Robson? Essa construção assim, aonde eu posso ter livre acesso a tudo e a todos, funciona sempre com sim, 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 sim? Ou não constrói, Robson? Vejamos bem, é uma questão que nos leva a uma série de reflexões, visto que, enquanto seres sociáveis, nós vivemos dentro de uma estrutura em que é preciso que a obediência, em que as leis elas sejam impostas para serem cumpridas. A gente busca, de uma certa forma, por conta do nosso estágio evolutivo, Josias, burlar essas leis, fazendo do sim o não e do não o sim. Então, não dá para a gente viver dentro de uma sociedade, a exemplo da qual nós vivemos, em que não haja estas regras de conduta, essas regras que limitam os acessos e os comportamentos das pessoas. Porque com elas, nós somos o que somos e vivemos e fazemos o que fazemos,
Imagine se não houvesse nenhum tipo de lei que pudesse coibir os excessos e os desmandos produzidos pelas nossas insensatez, pela nossa invigilância, pelos abusos do poder da lei. Então, a gente sabe que, quer seja no macro, quer seja no micro, a gente precisa se pautar dentro da legislação, das regras de conduta que deve estabelecer a harmonia, que deve estabelecer o bom senso. Daí porque, já é época de Jesus, ele estabelece como uma regra áurea, como algo que deve preexistir na consciência de cada um de nós, visto que nós já avançamos do ponto de vista espiritual suficiente para compreendê-la, que é fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Ou como diz o velho ditado, a minha liberdade termina aonde começa a do outro. Então a gente sabe que o não ele constrói na medida em que ele é estruturado para dar os limites dos excessos para aqueles que infringem, para aqueles que abusam a lei, seja no ambiente familiar, conforme é o que mais suscita as questões, visto que nós somos espíritos ainda impernidos no mal, no erro, nos equívocos, e precisamos desse refreamento que a própria lei da vida, a lei natural das reencarnações, conforme trabalhamos ontem lá no canal Roteiro Espírita, a lei do retorno, ela nos dá essa sanção. Ela faz com que nós nos limitemos com não, que pode ser um não provacional, como pode ser um não expiatório. Aí vai depender da consciência do amadurecimento emocional, psicológico daquele que, ora, está vivendo aquela demanda, aquela experiência. Então, dentro do seu questionamento, a gente sabe, o bom senso diz que não dá para fazer tudo o que a gente quer, porque se for assim, vai virar ainda mais uma panaceia, né? Uma torre de Babel, um total e pleno descontrole, haja vista o que nós temos percebido com uma certa continuidade hoje com a própria pandemia, que é um refreamento, é um não de dizer assim, não dá para fazer tudo, segura aí sua onda, fique em casa, ponha o seu álcool gel, respeite as regras estabelecidas pelos órgãos sanitários para a gente ter o mínimo possível de perdas de existências na encarnação. Mas Robson, pegando a leitura que eu anotei aqui, fazendo a leitura do que você acabou de me dizer, você falou em limite, ok? Como perceber esse limite? Porque muitas vezes nós, quando recebemos um não, ficamos melindrados. E como é perceber esse limite, Robson? Olha, Josias, essa é uma questão também um tanto quanto delicada e muito pessoal, porque vai de cada um. Embora a lei de Deus, conforme nós vemos na questão 621 do Livro dos Espíritos, esteja íncita em nós, na consciência, e em que pese o nosso atual estágio provacional expiatório, mas nós já avançamos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, para compreendermos que não dá para fazer tudo o que a vontade, o desejo assim impõe. Evidentemente que isso deve estar associado em um processo de educação, de formação, desde o início do desenvolvimento da criança, por isso que é um tema que está muito relacionado à educação, para que ele aprenda no seu processo de sociabilização a entender o que é possível, permitido dentro das regras sociais e aquilo que não é. Que existem limites de conduta, de comportamento que precisam ser respeitados. Porque quando eles não são, existe o que nós sabemos,
a punição. Existe uma resposta, que seria as consequências daquele que infringe a lei. Existem as leis humanas, que estão aí para regular estas relações e convivências sociais. Existe uma lei, que é a lei moral, da consciência, na qual nós vamos aprendendo a partir da vivência, e muitas vezes uma vivência dolorosa, por isso Sim, que a dor, né, é muitas vezes o limite da sim, coibição, sim, perfeito. por abuso, para dizer, olhem, chegou aqui. E a gente se reeduca, muitas vezes, ou muito mais, pela dor do que pelo amor, que seria pelo ensinamento correto. Não vá por essa via, não se conduza dessa forma, porque aqueles que já assim o fizeram mostraram que não é o melhor caminho, mas a gente insiste. E como Deus permite, por conta do livre-arbítrio, a gente vai se permitindo, se achando super-herói, o eu posso tudo, e vou burlando e ultrapassando essas regras até que chega um momento, que é o chamado expiatório, a experiência expiatória, isso considerando do ponto de vista espiritual, e Sim, na própria regra social existe a punição do encarceramento, da penalização pelo pagamento de uma taxa X ou Y, ou seja, em algum momento aquele indivíduo ele vai ser penalizado pela lei humana e divina para que ele aprenda na corrigenda a respeitar o limite. Então, como precisar o limite, nós trouxemos, porquanto o próprio Cristo já asseverava: fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Tanto eu, quanto você e todos que estamos aqui no chat, e aqueles que virão mais tarde, já temos compreensão de essa consciência. Porque se dói em mim, se dói em você, automaticamente vai doer no outro. E como eu não quero a dor para mim, você não quer para você, por extensão, associação, racional, lógica, bom senso, o outro também não quer. Então, o que eu não quero para mim, por que eu vou desejar para o outro fazer ao outro? E se eu faço deliberadamente, em que pese as atenuantes muitas sim, vezes, eu serei chamado a me ressarcir com a lei em algum momento e de alguma forma. Porque não basta, e rapidamente ainda dentro da sua questão, não sim, basta apenas o arrependimento. Oh, me desculpe, eu fiz errado, bem que me disseram que não era para fazer, eu assisti aquela live que falava assim, o não constrói, mas eu me deixei levar pela emoção, eu estava no momento de raiva, isso e aquilo, como normalmente a gente justifica para os erros, mas a lei dizia, tudo bem, a gente até que entende, mas você sabia que não devia. E você ainda assim se permitiu. Porque assim como você pode dar aso às suas inquietações, você pode refreá-los, os seus impulsos. Aí é uma questão de quê? De livre-arbítrio. dentro da proposição de Paulo, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, está aí intrínseco uma relação sadia ou deteriorada, né? Uma dor na consciência ou um melhoramento da relação. Porque se eu não entender, eu estou fazendo a leitura que você nos trouxe, se eu não entender que eu tenho que ir até onde eu não vou lhe ferir, beleza, nossa relação vai de vento em popa. O que não acontece muitas vezes, por exemplo, vou trazer um exemplo prático no dia a dia, as relações dos casais. Na sua grande maioria, a relação marido e mulher, cada um avança os limites, né? Quando você tem dentro de casa, na relação pais e filhos,
E muitas vezes os filhos fazem o que quer, não, é porque é pequenininho, ele é novinho, ele não entende. Chega dentro de uma sala mediúnica, não, ele é médium. Ele é o espírito que tá ordenando, que tá. Espírito ordena o quê, pelo amor de Deus? Espírito sério burla o quê? Determina o quê? Nada. E aí você tem várias justificativas. É por aí, Robson? Quando você traz essa citação paulina, que me fez pensar um pouco antes de terminar minha fala anterior, ela nos serve de norteamento, né? De uma reflexão de que no nosso estágio de amadurecimento a gente precisa conviver dentro de uma relação social, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social ou ainda religioso, em que isso se deve ter como uma regra de conduta. Todas as coisas me são lícitas devido ao meu livre-arbítrio, à liberdade que eu tenho de assim o fazer. Mas nem tudo me convém, porque eu já tenho a consciência de que isso vai ter uma consequência. Essa Perfeito. consequência ela poderá ser positiva, que vai fazer com que eu avance, ou vai fazer com que eu paralise. Nesse sentido, Josias, eu me lembrei do trabalho que nós fizemos ontem, e trazendo aqui de volta no canal Sim. Roteiro Espírita, uma live que chama-se A Lei do Retorno, que é uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, a de número 127. Se vocês quiserem depois assistir, fica aí a dica. E Emmanuel vai tratar exatamente dessa questão que você está trazendo aí, a partir de uma citação de Jesus, em que ele vai dizer mais ou menos assim: aqueles que fizerem o bem, esses receberão a misericórdia. E aqueles que não fizerem ou que caminharem pelo mal, esses terão que fazer a ressurreição pela carne, né? Ou seja, terá que passar pelo processo da reencarnação através de uma experiência dolorosa. E aí ele vai discorrer, Emmanuel, a respeito dessa citação que está lá em João, me parece que 5:29, em que Jesus traz esse apontamento. E já no final, é que me lembrei aqui, ele vai considerar que nós podemos escolher, somos aqueles que escolhemos a ressurreição pela luz, ou esse retorno pela carne pela luz, pelas bem-aventuranças, ou por esta ressurreição pela, pela, pela dor, pela condenação. Agora me lembrei. A ressurreição pela condenação. Ou seja, é a única escolha que nós temos que fazer. A nossa atitude, o nosso comportamento, seja no ambiente familiar, como você trouxe, no que se refere aos cônjuges, os casais, porque existe muita permissão e, às vezes, permissividade, onde existem muitos excessos. Nós estamos ali construindo nesta relação uma série de comprometimentos ou não, a depender da conduta. E que isso pode, como consequência, advir a necessidade dessa ressurreição e desse retorno à carne pela condenação. E a condenação é pelo limite da lei, conforme também vemos muitas vezes. Porque não sairemos dali até que nós nos ressarçamos com a própria lei. Ou poderemos renascer nesse mesmo ambiente familiar pela ressurreição da luz, que seria aquela família pelos laços da espiritualidade, não mais da consanguinidade, pelos laços espirituais, porque fortalecemos o laço de amor, de fraternidade, de respeito, e por aí vai. Então, quando você traz também o exemplo do filho, muito, muito presente hoje, do ponto de vista das relações educativas, em que os pais permitem, de uma forma exagerada, que os filhos possam usar e abusar do seu direito, né, de pedir, de fazer, e a gente passa a mão na cabeça, porque é pequeno, você trouxe essa colocação, depois passa, não, pode fazer, meu filho, que eu te cubro.
eu passo a mão por cima, é da idade mesmo, precisa viver a vida. E a gente não vê muitas vezes que a gente está construindo uma alma, um ser que mais tarde vai agredir a sociedade, que vai agir dentro do social de uma forma violenta, egoísta, de uma forma impulsiva, porque o semáforo bateu lá o vermelho, eu passo, ultrapasso porque eu estou com pressa, porque se alguém me deu uma fechada ou buzinou atrás de mim, eu saio e dou um tiro, porque eu não tenho limites. E esse, como vai dizer Isamitiba, esse monstro que nós construímos, essa pessoa perversa, muitas vezes ela foi construída dentro de casa, desde cedo, no ambiente familiar. Quando não nos agride, porque quantos são os filhos que agridem os seus pais como consequência de um processo desastroso de educação estabelecido na relação familiar? E aqui não vai nenhum julgamento, nenhuma condenação, mas para que a gente possa entender, alguém fez alguma pergunta nesse sentido, que são espíritos que retornam trazendo consigo as suas os seus erros, os seus equívocos, as suas mazelas, né? Exatamente, e que a gente vê, mas fecha os olhos. E que deveria ser ajudado agora, Robson, né? Como você disse, está lá na oportunidade dos pais, poderia ser ajudado agora. Rapidinho, a sua fala me lembrou aquele capítulo 14 do Evangelho, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe, os laços de família. A ingratidão dos filhos para com os pais, essa ingratidão deles para com eles, se apresentam nesses comportamentos egoísticos, violentos, né? Desrespeitosos, porque nós passamos muitas vezes a mão por cima da cabeça dos filhos, dando sempre sim por uma consciência de culpa, por não termos tido tempo suficiente ou necessário para estar ali junto com eles, dando o limite, dizendo não, porque o não constrói, sim, em muitos momentos. Não é que a gente tenha que ter uma educação pautada na rigidez, no negacionismo sempre, claro que não. É preciso que o nosso falar, e esse é o limite, voltando um pouco à sua pergunta anterior, o nosso limite no processo educacional, seja com os filhos, seja com os alunos, seja com aqueles com os quais convivendo, é o que Jesus propôs lá atrás. Que o seu falar seja sim, sim e não, não. Não tem outra regra de conduta melhor para tal. Sim, sim, não, não estabelece o que você pode, os parâmetros do que é possível e do que não é possível, mas não mais naquela rigidez de ontem que fomos educados, mas explicando e dizendo o porquê sim, sim e o porquê não, não. Eu quero, antes aqui de responder, tem uma amiga que chegou aqui, muito, muito querida, que estava com saudade imensa, Vu está aqui conosco, no nosso início do ERG, estava conosco, da Sociedade Espírita. Um beijo, Vuzinha, muito obrigado por estar conosco. E Dona Célia Maria Dantas está aqui perguntando qual a importância do não para a reeducação do espírito que na encarnação anterior foi criado sempre recebendo o sim, que deseduca. Boa pergunta, Célia Maria Dantas Barbosa. Obrigado por ter trazido aqui para a gente. A importância do não, seja o não do ponto de vista educativo dos pais para com o filho ou para com os filhos, seja um processo de não, de uma reeducação por parte da lei de Deus, que limita acesso a determinadas frentes, porque não sei se ele foi educado sempre com o sim, mas pelo fato dele ter ultrapassado os limites do não, pela rebeldia, pela violência, pelo distanciamento da vivência da lei.
Então, tem vários fatores que a gente não pode aqui precisar. Então, a importância do não da reeducação para esse espírito na encarnação é importante para que ele aprenda, ainda que seja pela dor, pelas inquietações, ele aprenda a entender que em uma vida social é preciso que esses nãos estejam presentes para limitar os excessos estabelecidos pelos indivíduos, por aqueles que não sabem lidar com as regras. Então vem a punição. É como diz um ditado aí, uma frase muito comum que a gente repete quando trata dessa questão educacional para os filhos, assim, eduque o seu filho hoje, me parece que é mais ou menos assim, para que amanhã a vida não o puna. Parece-me que é mais ou menos essa a frase. Se não, coloca aí na frase, no chat. Então, assim, se eu não educo, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, disse Jesus como uma proposta reeducativa. Para que amanhã a vida não o puna pela lei da autoridade de quem a exerce e não o coloque na prisão, seja uma prisão física, seja uma prisão emocional e psicológica. Quantos são os filhos que hoje estão na consciência de culpa porque tiveram, por parte dos pais, a liberdade, me veio essa imagem aqui, de terem muito cedo a chave do carro ou receberem de presente, porque completaram 18 anos, o carro para ter acesso, seja para a faculdade, seja para o trabalho, seja para os passeios e os prazeres humanos, mas que não foram educados para saber dos limites do uso dessa máquina, que é importante e necessária, e que eles abusaram através dos pegas, através do excesso de velocidade, e que se autoviolentaram, porque podem estar muitas vezes de uma cadeira de roda, que desencarnaram em acidentes automobilísticos, porque tiraram a existência de outras pessoas, e que hoje sofrem a consciência de culpa pela infração, porque está lá, não passe dos 80, dos 60, e a gente tinha uma máquina potente, a gente queria experimentar, como diz, eu preciso esquentar o motor, né? E aí a gente vai para 200, 100 e tanto nas estradas da vida, capotou, morreu, acidentou-se, e aí ele disse, não, estava dentro da lei de Deus, o karma dele, ele precisava viver aquilo. Não precisava, não. É o excesso, foi o abuso da lei. Então, a gente precisa educar, Maria Célia, me parece, precisamos educar dando limite para dizer, você pode, e um pode porque pode, e você não pode porque, como não pode, dizendo por quê. Aí está a educação de um não que é aceito, mesmo que ele replique, contradiga, mas você, pela sua autoridade de pai e de educador, vai dizer, não, nesse momento você não vai, nesse momento você vai, e eu quero que você vá, por isso, por isso e por isso. E se você está sob a minha tutela, se eu ainda tenho responsabilidade por você, você vai me obedecer. Porque se você não fizer, terá as consequências da sua decisão. E aí você deixa livre a pessoa decidir. Não tanto como fazíamos ontem, né? A gente, com perdão da expressão, dava porrada, quebrava a vassoura na cabeça, dizia não, porque eu não quero e pronto, sabe? Esbofeteava a pessoa. Não é bem por aí a ideia mais, porque a educação mudou e os métodos também mudaram. Mas a gente não pode prescindir dos métodos, porque senão fica a revelia, fica a laissez-faire, né? É por aí a ideia. Na minha educação, eu não tomei um bolo, mas bastava minha mãe olhar, bastava meu pai olhar. Olhava, você já ficava que nem um urso colimério, desesperado para entender via telepaticamente o que eles
queriam dizer. Mas, Robson, Rapidinho, deixa então eu confessar, na minha também, que não é muito distante da sua, eu tinha esse olhar e tinha a palma, como é? Aquele negócio de passar no. Eu tinha ainda aquela. Eu esqueci o nome agora, me fugiu, que limpava sapato, né? Aquela peça que antigamente se limpava sapato para dar o brilho. sim, sim. Aquela negócio que eu apanhava, abra a mão, dava 5 bolos em um, 5 bolos. Isso quando não vinha, eu sinto. Por isso que de vez em quando aparecem os cards nas redes sociais, dizendo assim, qual desses foi o seu psicólogo? Aí botava lá, né? Botava o cinto, botava lá o chinelo, botava lá não sei o que lá, e eu já passei por todos esses psicólogos, né? Mas, Robson, pegando ponga mais uma vez da leitura que eu faço do que você nos trouxe, eu gostaria de remeter um pouco, por exemplo, quando você nos diz que esse pai diz não, não é não, não porque eu entendo que eu sei o porquê eu estou lhe dando não, inclusive é para o seu bem. Eu gostaria de remeter um pouco também para as pessoas que muitas vezes chegam espiritando na casa mediúnica, e eu já ouvi muito, bota na sala mediúnica, bota na sala, é uma falta de caridade se você não fizer isso. Graças a Deus, na Sociedade Espírita André Luiz, a falta de caridade nunca faltou, porque a gente sempre meteu na sala de estudo para que ele se conscientizasse através do estudo, e nunca faltou o carinho, a atenção para, em diálogo fraterno, através do passe, através da doutrinária, e depois através do estudo e do competente adestramento, né? E as aulas do Cohen, para que efetivamente ele entendesse que a sua mediunidade, ou melhor, que o seu querer não é o ponto primordial, e que o não, que não foi remetido para a sala da caridade, por falta de caridade, né? Foi um ato de amor e de carinho. Porque acontece, né, Robson? Muitas vezes as pessoas ficam chateadas, né? Mas eu sou médium, eu estou espiritando, eu tenho que estar dentro da sala mediúnica, é isso? Essa sua pergunta também é muito interessante e importante, porque ainda hoje nós temos esses conflitos, né, dentro da casa espírita. Isso me remeteu também a uma expressão muito comum que eu, particularmente, já ouvi muito, porque já estive como coordenador de reuniões mediúnicas durante muitos anos, em que nos chamava de general. Ali é o general que nada pode, que tudo é não. E como a gente vem com os nossos vícios arraigados, ou de outras religiões, ou de outras casas espíritas, a gente acredita que o fato de estar servindo aos espíritos não devem respeitar as normativas da casa a qual eu pertenço. Não é porque uma casa a qual eu estava ontem e que tinha determinados comportamentos e atitudes dentro da sala mediúnica, eu deva levar para outra casa e esta deva aceitar. É a mesma coisa, Josias e os demais que nos acompanham, que aquele que vai morar na casa de uma outra pessoa. Então, na minha casa, existem regras, liberalidades, permissões e não. Que aqueles que estão ali, seja os filhos ou seja o casal, que estão habituados e que estabeleceram como normais, aceitáveis. Beleza, até aí tudo bem. Mas por alguma situação que acontece, econômica, social e às vezes familiar, eu vou para uma outra instituição, uma outra casa, e eu estou falando casa mesmo, lá, tenho outros parentes e outras pessoas que têm uma conduta, têm regras diferentes. E eu quero me apossar daquelas regras para que o outro aceite as minhas, ou seja, eu não quero me pautar por aquilo que está instituído, porque senão
tem o quebra-pau, tem as brigas, tem o chateamento, vou-me embora, que é isso e aquilo. Não é diferente das casas espíritas. E muitas vezes acontece que você traz mesmo. As pessoas dizem assim, eu estou aqui para servir os espíritos. Lá no caso é André Luiz, na nossa é Bezerra de Menezes. E não para aceitar o que diz a diretoria, isso ou aquilo, eu não vou respeitar, eu faço como eu quero. E aí você bem trouxe, se é espírito superior, eles têm como regra de conduta respeitar aquilo que é estabelecido pela casa. Independentemente se eles concordam ou não, talvez até sejam as coisas mais controversas possível, mas até o despertar da consciência daquelas almas, eles respeitam e vão fazendo dentro do que pode. Mas eles não ultrapassam. O próprio Cristo é uma outra regra de conduta para que o não construa. Eu não vim destruir a lei. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. Então, se eu estou na casa A, B ou C, eu preciso, ou até mesmo na minha casa, que é a casa de oração, a qual desde pequeno eu me encontro, existe uma nova diretoria que estabeleceu novas regras de trabalho, ainda que eu não concorde, me chateie, não ache que seja válida, mas enquanto eu estiver na atividade, eu preciso respeitar. O que eu posso fazer, sim, é ter esses espaços, seja na própria reunião de diretoria, em assembleia, em reuniões de conselho, em reuniões do próprio setor, para discutir a validade daquelas regras e tentar ver até que ponto a gente flexibiliza ou abre outros espaços aqui ou ali. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa primar pelo respeito ao que está posto. Nesse ponto, eu me lembro de Gandhi, em que ele conseguiu, juntamente com o seu povo, os seus seguidores, a libertar a Índia sem bular a lei dos ingleses. Perfeito. Ele fez movimentos de reivindicações, mas ele nem utilizou da violência, nem ele desrespeitou as leis impostas. Então, o que a gente precisa entender dentro da casa mediúnica, dentro da casa espírita, em particular, dentro da atividade mediúnica, é que precisam ter respeito às normas. A nossa reunião são quase 20 e tantas pessoas, quase 30. Se todo mundo, doutrinador, médium e o próprio coordenador, os coordenadores, quiserem fazer o que pensam, o que acha que deve, vai virar o quê uma sala mediúnica? E aí entra, só para concluir a linha de raciocínio, tanto a postura de pais, no quesito família, seja no quesito coordenador, precisa assumir a sua função, a sua posição. É não por isso, enquanto eu estiver como pai, como coordenador, vai ser dessa forma. Podemos conversar, podemos discutir, mas até nós mudarmos a regra, a gente passa a respeitar. E aí eu vou dar um rápido exemplo para contextualizar, que era uma discussão muito grande lá na nossa casa. Pessoas ou médios haviam que ficavam 3, 4 semanas sem aparecer na reunião mediúnica, como doutrinador, né? E quando chegavam, quando queriam, ainda que justificasse problema de saúde, problema com família, com casamento, e por aí vai, que a gente respeita, claro, eles queriam sentar à mesa para dar comunicação ou ir doutrinar. E a regra é, você faltou 2 semanas, fica uma para poder se reorganizar e entrar na energia do trabalho e na outra você segue. Tinha muita gente que não queria, achava que um absurdo, porque não tinha nada a ver, porque isso era coisa humana, sabe, imposição de diretoria, de coordenador, e era uma discussão de Troia. Mas eu, pelo menos no tempo em que estive, sempre fiz reger esta norma. Você ficou 2 ou mais semanas, você vai ficar tantas semanas necessárias à sua reabilitação. Porque espírito não faz milagre, não vai recondicionar a criatura que chega abafada, lá também tinha isso. A entrada é até 5 para as 8. Deu 8 horas, ou no limite, 1 para 8. Porque se der 8 horas, a porta fechou, a gente tranca e ninguém mais entra e ninguém mais sai. Ponto.
Era um absurdo. O trânsito, saia mais cedo, fica ali sentadinho, vá para a doutrinária, respeite a norma, na próxima semana você volta. E muitos, acreditem, saíram da reunião por conta disso. É um problema deles. Foi Robson que botou para fora? Não. É porque esses não quiseram respeitar as normas instituídas não por Robson, mas pela casa, pelo departamento. Isso dá pano para manga e um bate-papo assim, bem daqueles. Vamos marcar para a gente conversar, Robson, sobre reunião mediúnica. São coisas particularidades que é assim importantíssima. Mas eu vou combinar com você. Fechado. Léo Marinho está nos trazendo o não. Eita, que está cheio de perguntas. Tá, Aline, eu vou acelerar. O não é essencial na vida de todos, principalmente quando criança. Pois na vida teremos que aprender e absorver a negação, servindo para o nosso crescimento. Correto, Robson? Perfeito, corretíssimo, Léo Marinho. Obrigado também pela sua contribuição e pela sua participação. Não tenha dúvida, a formação do caráter, da disciplina, da vontade, como inversamente, se constrói, Léo e demais, até os 7 anos. E aí eu volto à citação anterior de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Todos os estudiosos da psicologia infantil estabelecem isso como regra. A formação da personalidade da criança, que será o adulto de amanhã, constrói-se no mais tardar aos 10 anos. Os próprios espíritos dizem isso. Por isso disse Jesus, é nessa primeira fase da vida que a gente vai moldar um caráter diferente, a partir de novos valores. Se nessa primeira fase, eu enquanto pai, eu enquanto evangelizador, educador também, percebo os vícios, a erva daninha e não trato, não procuro desfazer, não vai ser na juventude, não vai ser na pré-juventude, não vai ser menos ainda na adultez. E quantos casamentos que poderiam ser bem-sucedidos e felizes não são, porque nós carregamos esses traumas, esses vícios, esses comportamentos inadequados que nós tínhamos em família, que era liberal, e que na casa nossa, porque estou casado com ele ou com ela, a gente quer trazer, mas que a outra parte não coaduna com aquela, e aí não consegue chegar a um consenso, a um ponto, porque quando eu caso e tenho a minha casa, eu preciso entender que eu preciso não trazer os vícios, os comportamentos equivocados da casa onde eu estava, dos meus pais. E a gente precisa fazer um ajuste daquilo que eu trago, daquilo que o outro traz, para a gente construir as nossas regras. Isso é válido? Eu trago do meu pai, não sento à mesa sem camisa. Eu não faço isso. Nenhuma das refeições. Tem muitas casas que fazem, beleza. Mas se eu caso e o companheiro ou o companheiro não permite, não aceita, ou aceita, ótimo, não permite, vamos negociar. Então, uma relação de convivência, Léo e demais, para dar certo, é preciso que haja a negociação, o diálogo, é preciso que haja o ponto de vista de ambos para chegar a um acordo. Então, assim, não, eu imponho e vai ser assim, deixa comigo, quando eu casar eu mudo ele. Muda não, filho. E aí entram os conflitos que nós bem conhecemos. Temístocles está aqui. Eu até hoje não me arrependi de saber dizer não ao meu filho, que hoje me respondeu com um sim de amor, respeito e aprendizado. Errei em usar o não com amor? Não tenha dúvida quanto a isso. Temístocles, Rafael. Temístocles. Rafael, me perdoe aí a pronúncia. Não tenha dúvida quanto a isso. Você não errou, porque não existem nem erros nem acertos. A gente precisa, embora esteja falando isso, considerar que não existem erros nem acertos. Existem tentativas para se chegar àquilo que é melhor.
Porque uma educação, principalmente o casal que tem mais de um filho, não se faz igualmente para todos. Uns são mais maleáveis ao sim, outros são mais duros a esse sim ou esse não. Outros já aceitam não com mais leveza, outros já são mais rebeldes pelos caracteres das conquistas morais de cada um. Mas é preciso a gente estabelecer, como vai dizer também o próprio Samitiba, né? Amor e limite na medida certa. Então, um não com amor é muito melhor do que um sim para não querer contendas. E quando diz assim, é problema seu, eu não me meto na sua vida, faça o que você quiser. Está dando o quê? A liberdade para que aquela criança que pede socorro não tenha uma estrutura emocional e psicológica para saber lidar com essas demandas, faça o que bem lhe aprover. Vai aprender lá na rua, com os amiguinhos, com aqueles que lhe são afins, e ele vai trazer o comportamento para dentro de casa. Aí, quando o pai e a mãe dizem sim ou não para ele, ele acha que não é o sim, é o outro, vai entrar em choque, em contenda, em briga, em desrespeito, em ingratidão, porque cedo não teve um não com amor. Ó, filho, não é não, beleza? E eu estou lhe dizendo por que não você vai poder sair hoje com o carro ou você não vai usar o celular. Muito comum hoje, só enquanto contextualização, os pais ou educadores, para se ver, aspas, livre da criança, desde cedo dá a ele ou a ela, dá um iPhone, que eu soube que é uma fortuna, né? E aí a gente paga os altos preços do iPhone e dá para se livrar, enquanto ele está no iPhone, no celular, nas redes, estou despreocupado, eu estou descansando, estou aliviando aqui a minha cabeça. E aí, na hora que você quer tomar o bendito do celular da criança, ou querer que ele faça algo naquele instante, ele vai lhe dizer o quê? Um não. E um não bem sonoro. Não posso, não vou, não quero, não. E sai batendo os pés, quando não as cadeiras e tudo mais, e vai embora. E larga o pai, o educador, ali na mão. Olha a vergonha. E aí quer brigar, quer falar, mas não entende que nós construímos esse indivíduo. Os nossos filhos são a nossa obra-prima. Nós somos os diretores desse processo, desse filme. Não é dizer que foi Deus, é o meu karma. Isso é equívoco dos espíritas. E é meu karma, eu tinha que viver isso, é porque é meu inimigo do passado. Isso é equívoco, é falta de entendimento de doutrina espírita. Isso é má educação. Ah, meu filho, é uma coisa que a gente ouve muito, que é da área de educação. Meu filho é hiperativo, seu filho é hiper mal educado. É mal educado. Não teve as bases do não vai e não quero. Entendeu? A gente fica arrumando o nome, Robson? Isso. Hoje, no psicologismo atual e educacional, porque não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, a gente fica tentando passar a mão por cima de comportamentos que a gente sabe que são equivocados dos nossos filhos. Porque eu amo, não quero que ele sofra, que ele não tenha trauma. É preciso ter trauma, sim, muitas vezes, para aprender, para entender. A própria vida nos traumatiza. Se você nasce, esse cara está falando besteira, beleza, vamos a um exemplo. Se a vida, né, me limita com uma doença, faz com que eu nasça com aquela deformidade, ele não está criando em mim um trauma, um limite? Tá, é da natureza. Perfeito. Eu nasci saudável, amanhã eu tenho um acidente, vou para uma cadeira de roda. Não é um trauma para mim? É. Com todo o conhecimento, supostamente, que eu tenho de espiritismo, vai ser um trauma. Mas a lei me impôs o limite para que eu aprendesse, porque eu estava abusando em alguma área que fez com que eu fosse para a cadeira de roda, para que eu tivesse aquela limitação. Então, os pais precisam entender que não é batendo, dizendo não, que a pessoa vai ficar traumatizada. É a forma como a gente bate
porque a gente espanca, violenta, agride, dá tapa na cara, sabe? Diz um monte de enxurrada de palavrões para a criança, isso é trauma também. Aí amanhã ele se revolta, vai ser uma pessoa violenta dentro da sociedade e que vai começar por onde? Dentro de casa, a violência. Robson, antes de responder a Edna aqui, que a Edna tem uma pergunta, eu mandar um abraço, olha, o São José do Jacuípe, o Centro Espírita Luz da Alma, com Adonias Oliveira, está aí conosco. Um grande Não abraço. conheço. Estou mandando um abraço para você, viu? Obrigado. A Adonias Edna, está, rapidinho, a Adonias está dizendo que ama não educa, em Samitiba. Obrigado. Mas ele tem outro livro também que trata sobre esse tema. Obrigado, Adonias. Mas vai lá, Josias. Edna diz aqui, ó, por que uma pessoa que é condenada injustamente por algum crime afirma, reafirma e implora que não é culpada e acaba sendo? O não nesse sentido tem algum valor? Olha, me parece que você assistiu aí uma reportagem recente que isso fez até aqui em casa a gente discutir um pouquinho sobre essa questão, viu? Como é o nome dela? Norma? Edna, né? E obrigado também pela sua pergunta, muito apropriada para os nossos dias. A gente sabe, Edna e demais, que quando um fato desse ocorre, ele não ocorre, aspas, injustamente. É como diz Emmanuel, não existem injustiçados, porque estamos todos dentro de uma lei maior que desconhecemos. Então, quando um fato desse ocorre, e muito comumente no nosso país, que é um alto índice de pessoas que estão presas, e diz que o tempo médio de uma prisão dessas pessoas é 9 meses, são 9 meses de encarceramento injusto. Tá. Aí a gente vai olhar por dois viés, o humano e o espiritual. Do ponto de vista espiritual, muito possivelmente esse ser que passou por essa situação traumática, ele deve ter algum compromisso com a lei nessa área para poder viver essa experiência. Porque senão Deus seria injusto. Como é que Deus vai me aprisionar, criar uma situação para que eu seja preso injustamente, fique 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou morra na cadeia, se eu nada fiz nessa encarnação para tal? Se ele fez isso comigo e não fez com Josias, ele é injusto comigo. E ele não é o meu pai de misericórdia e de amor. Não aceito isso. Não é o meu Deus. Ponto. Não é o Deus do Espiritismo. Olha a lei do retorno, que eu falei um pouquinho antes, na mensagem de Emmanuel. Ou a gente nasce na ressurreição pela luz ou pela condenação. Essa pessoa, ou esse espírito, vamos chamar como espírito, ele tem alguma implicação que, em algum momento da sua trajetória reencarnatória, isso poderá estar aplicado a ele. Não quer dizer que vai acontecer. Ponto. Até aí tudo bem? Estou tentando ser o mais didático possível. Então, pode ser que Robson, lá na encarnação passada, ele cometeu um delito e que esse delito passou despercebido pelas leis dos homens, ou ele burlou a lei dos homens a tal ponto de que não houve a corrigenda. E ele passou incólume em relação àquela situação que deveria, porque ele não fez nada para merecer a liberdade, ele fez algo, ou acontecer algo, que fez com que ele não fosse chamado ao o ajustamento da lei. Né? Ponto. Desencarnou, foi para o mundo espiritual, a consciência de culpa ficou lá latejando e ele reencarna. Onde ele vai reencarnar, Robson? Olha agora o lado humano, Edna, e demais. Onde é que ele vai reencarnar? Em um país, em uma sociedade que essa lei ela é justa e que esses fatos ocorram 0,001%? Acredito que não. Ele vai reencarnar em um país, muito provavelmente à semelhança do nosso,
em que existe uma injustiça social, uma injustiça dos direitos humanos, porque ele não agiu dentro das regras dos direitos humanos, talvez nem tenha cometido nenhum crime, mas do ponto de vista dos direitos humanos, essa alma não foi justa. E ele vai precisar aprender com a injustiça para ele saber o que é. Porque a gente só aprende quando chega na nossa pele, não é assim? Então, enquanto a gente não é punido pela pele, a gente não sente a dor, a gente só discursa a dor. Não sabe aquilatar a dor do outro. Então, nessa encarnação, Robson, por uma questão de magnetismo, hoje eu chamo de frequência, ele vai para um país que pode ser aqui, pode ser em qualquer outro, não vou citar aqui para não ser injusto, claro, mas posso falar do nosso. Ele vai nascer no Brasil porque as leis elas não são tão justas, apesar de ter um código penal dos mais, eu falava isso ontem numa outra live, né? Dos mais justos ou mais perfeitos é a justiça brasileira, o Código Penal. Ele vai reencarnar porque existem facilidades, existem subornos, existem uma série de coisas que, a depender da conduta dele na própria encarnação, poderá afastá-lo ou não. Aí Robson encarna, e na encarnação como tal, dentro do jogo da vida, ele vai também burlando as leis, passando por cima dos direitos, vai lesando consciência, vai fazendo acordos desonestos, e lá um dia a lei vai fazer com que ele viva a experiência de quem foi lesado. Aí ele sente na pele para aprender. Mas o cara não fez nada. Mas vá ver a história de vida dele atual. Vá ver a vida dele espiritual. Aí a gente vai entender porque que Robson, por azar, estava naquele local, naquela situação. O retrato, acho que foi no Fantástico que saiu isso recentemente, a respeito de que a justiça se utiliza de fotos ainda de jovem para incriminar hoje os adultos, algumas pessoas, sem uma devida comprovação mais acurada. Então, assim, aquela foto ligou no psiquismo daquela alma aqueles delitos de outrora e que, por uma questão de necessidade expiatória ou provacional, ele vai ser encarcerado por 2 anos. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Nosso tempo voa, 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 voa. Não pare, não. E nós ainda temos 4 perguntas. Vou ser breve nas respostas. Vamos nós. Aline, traz aí pra gente. Tereza, como nos preparar e nos fortalecer para saber dizer um não, sabendo que nem sempre seremos compreendidos ou aceitos pelos outros? Boa pergunta, viu, Tereza? Requeriria aí 1 hora a mais para poder responder a sua questão. Vou tentar a gente até já respondeu essa, hein? É assim, ó, tudo parte de um processo de base, de educação, de formação e de valores. A gente precisa partir desses princípios básicos. Se a gente não se constitui dentro desses princípios elementares de um processo de convivência, em que a gente precisa ser íntegro com nós mesmos e com o outro, eu dificilmente vou construir esse processo para só dizer não. Sabe por quê? Assim, como é que eu, Robson, vou me sentir no direito de dizer não a alguém quando eu sei que muitos me disseram também não porque eu agi de uma forma ilegal? Percebe? Que eu usei de artimanha, de artifícios para poder ludibriar e facilitar as minhas necessidades. Tipo conchavo, partidarismo, quando não, proposições financeiras. Então, se a minha consciência é uma consciência de culpa, eu muito raramente, quase nunca vou dizer não, quando eu sei que deveria dizer não. E aí eu me lembro de uma historinha muito rapidamente também, que tem a ver com a questão de advogados, que um jovem, né, advogado, trabalhando em uma determinada empresa, ele recebeu uma série de
como é que chama? Agora fugiu o nome, Causa. de processos, uma série de processos que ele precisaria olhar e dar os devidos direcionamentos, né? Dar os arquivamentos ou não, seguir com os processos. E aí chegou lá o chefe dele, em um daqueles casos, disse assim para ele: esse aqui você vai arquivar porque ele é o meu amigo. E saiu. O cara lá, o advogado, que tinha a consciência com o dever, ele aí leu o processo da pessoa e viu que não poderia arquivar o processo. O processo deveria seguir. E ele assim o fez pela consciência que ele tinha. Passado um tempo, o chefe voltou e disse: mas como pôde? Eu não disse a você que você deveria arquivar esse processo? Por que você deixou ele passar? E aí veio, então, a resposta. Eu deixei passar porque a minha consciência me diz que essa pessoa, embora seja seu amigo, ele tem um processo para se ajustar com a justiça, com a lei. E a minha consciência dizia que não. Então, fugiu agora o nome também, Tereza. Então, Tereza. Tereza, muitas vezes a gente tenta facilitar a vida do outro, porque a gente sabe que o outro lá adiante pode também facilitar a nossa, até mesmo na própria relação familiar. Eu não vou dizer um não ao meu filho, porque o meu filho ele pode se chatear, pode ficar zangado, ele pode querer se matar, se suicidar, ele pode querer se revoltar comigo, ficar de cara feia. Filho, vamos sentar, vamos conversar. Eu entendo a sua chateação. E aí eu me lembro que, educativamente, a gente precisa separar o sujeito da situação. Eu continuo te amando, eu sou sua mãe, gosto de você, estou com você, não estou falando de você, estou falando do seu comportamento equivocado. Se você usa de amor com o seu filho e com aqueles com os quais você trabalha, dentro da autoridade que você tem, a pessoa vai compreender e vai ter que aceitar. Ainda que ele não queira falar comigo. É a mesma coisa no trabalho. Eu não vou fazer isso, porque senão a pessoa vai ficar zangada comigo, ele pode me demitir. Quantos passam por cima por isso? Então a gente fica com esse receio do não. Simone Lopes está aqui. Não dizemos ao outro pelo medo na rejeição ou ser mal interpretado. E quando não dizemos não para nós mesmos e aceitamos o que chega, o que nos é colocado, como interpretar? Obrigado, Simone Lopes, também pela sua contribuição e participação. É outra questão que está associada um pouco à questão anterior, né? Não dizemos total. não ao outro pelo medo da região ser mal interpretado, para não sermos punidos, para não sermos desligados do trabalho. Quantas pessoas fazem falcatrua, né? Silenciam diante do erro que sabe, e principalmente no que diz respeito à nota, impostos, e a gente sabe que está errado, mas com receio de ser mal interpretado ou perder o emprego, a gente fecha os olhos. O problema não é meu, é seu sim, porque você também está sendo conivente com o erro. E quando não dizemos não para nós mesmos, que é outra coisa, a gente muitas vezes, esse é um ponto que eu vou me ater na sua questão, a gente não quer também se dar não. Aí vem Paulo, a partir da fala de Josias, da citação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se não me convém, diga não. Mesmo que isso lhe doa traição. A gente não trai ninguém porque o outro entrou na nossa vida, porque é bonito, porque é lindinha, porque é lindinho, porque é assim, tem um corpo assim assado. Não existe isso quando existe verdade na relação conjugal. Porque eu briguei com a minha esposa ou com o meu marido e a minha forma de me vingar foi trair ele ou fazer isso e aquilo. É escolha da pessoa. A pessoa sabe que traiu o outro porque não quer ser traído. Não, e até pelas próprias convenções sociais, a gente sabe que não é legal. Já avançamos o suficiente do ponto de vista da lei da consciência para saber que não é o ideal. Então, a gente se permite a traição, outros comportamentos, que eu não estou falando só a traição sexual. A mentira, por exemplo, também pode estar aqui inclusa. Então, a gente se permite fazer isso por escolha. Aí entra o livre-arbítrio e fica a consciência de culpa,
Porque se você dissesse, apesar do outro ter me traído ou mentido para mim, eu vou me manter íntegro. Quem traiu e quem mentiu não fui eu, foi ele. O problema é dele, não é meu. Eu não tenho que me revoltar, eu não tenho que me suicidar por isso. Percebe, Tereza? Foi Tereza, né? Foi. Percebe? Então, é nesse sentido que a gente precisa trazer e olhar as coisas com esse olhar. E com a maturidade, é preciso incluir essa fala, com a maturidade do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para que a gente compreenda o que é possível daquilo que não é, daquilo que eu posso, diz Joana, daquilo que eu não posso e não devo. A consciência do dever do capítulo 17 e o homem no mundo também do mesmo capítulo. Robson, talvez dentro de um arcabouço assim, de relação, porque na verdade a gente vive imerso no mundo de relação. A problemática só acontece porque o outro está na minha vida. E pelo outro estar na minha vida, eu me excedo muitas vezes dos meus limites. Então, dentro deste crescimento, efetivamente, a vida você já nos trouxe aí, já nos dá prova de que ela nos ensina através da dor, não como forma assim, olha, eu vou te castigar como aquele Deus violento, aquele Deus vingativo, mas como um amoroso pai para te dizer, ó, você foi fofoqueiro pra caramba na outra vida, denegriu a imagem de muita gente. Vamos experimentar voltar nessa vida sem o dom da fala? Para experimentar como era a mudez, a fim de tolir-lhe, né, esses ímpetos. Então, desta forma, a gente tem uma vida, na verdade, que é uma vida que educa. E se a gente observar o não, tem aquela música que é fantástica de... Me fugiu o nome dele, é Tareco e Mariola. Ele doido para cantar na festa de Caruaru. Eu achava até que era uma música que algum homem fez para alguma mulher. Eu não preciso de você, o destino é grande e me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Só que, na verdade, ele tomou um não, que ele queria tocar, cantar, e o cara fez não. Só por conta desse não, ele fez essa música maravilhosa na noite que ele tomou não. Foi uma inspiração. Né? Então, se observarmos que à noite podemos contemplar as estrelas, não ficaremos zangados com Deus, porque nos tirou o sol durante algum período. É por aí, Robson, suas considerações finais. Perfeito, Josias. Muito pouco acrescentaria diante da sua fala. É fato. Só uma compreensão mais estendida a respeito da misericórdia de Deus e da sua justiça é que vai fazer com que nós revisitemos as nossas atitudes, os nossos comportamentos e a nossa própria existência atual, para que não venhamos de novo a cometer os mesmos delitos, os mesmos equívocos de ontem, que nos permitiram ressurgir no corpo na condição da condenação. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não persegue ninguém, absolutamente ninguém. Não é da lei de Deus. A lei de Deus é fundamentada em uma só, que é o amor, o sentimento por excelência. Tudo que Deus faz sob a ação desta lei maior que nós desconhecemos ainda. E nessa convivência um com os outros, dentro do social maior como do micro, nós estamos aprendendo a lidar e a conhecer essa única lei da vida, que é a lei do amor. E muitas vezes nós escolhemos a dor como companheira.
assemelha-se à questão da dualidade dor e sofrimento. A dor é da lei, o sofrimento é uma escolha. É a forma como nós interpretamos e olhamos a situação. Alguém coloca aqui, dizer não às vezes é doloroso até para quem diz, mas temos que ter força para dizer. É doloroso para quem diz até, Rosângela, porquanto nós não aprendemos também a nos dizer não. Não aprendemos a ouvir com brandura o não que a vida nos deu através dos nossos pais ou através das próprias experiências. E aí nos amorfoseamos naquele espectro da vítima, do coitadinho, ou então partimos para aquele que vai vingar, porque a vida sempre me deu um não. Para que o não? Então é isso que a gente precisa. E na doutrina espírita, nós precisamos estudar mais doutrina espírita, conhecer mais a fundo, para a gente não fazer dela também aquele espeto, sabe? Do irmão lá, do inimigo, que a gente acredita que as coisas dos espíritos vêm para nos castigar, porque é o meu karma, porque é isso e aquilo, e não é verdade. Nós estamos aprendendo mediante as nossas escolhas. Então, que aprendamos com sabedoria, com o princípio da nossa condição de filhos de Deus, a escolher mais de acordo com a lei de Deus. E eu agradeço a todos vocês, ao CEAL, que sempre me acolhe carinhosamente, física e virtualmente, ao meu amigo Josias, aos companheiros Carlos, Aline, os que estavam ainda na técnica, a todos vocês do chat, os companheiros do Roteiro Espírita, daqui do CEAL, e dizer que nós aprendemos no nosso estágio evolutivo muito mais pelo sim, pelo não, do que pelo sim. Mas não é porque Deus quer, é porque nós ainda estamos escolhendo. Deus está nos favorecendo a aprender pelo sim. E o sim é o amor. Por isso disse Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Vinde a mim, todos vós que se encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque leve é o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Fica aí, então, a proposta de que o não também constrói, como também destrói, assim como o sim. Muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado mais uma vez, querido amigo, pelo carinho, pela sua disponibilidade. Obrigado a todos vocês que estão conosco, que nos deram a oportunidade de estar adentrando aos seus lares, adentrando as suas vidas. Não estamos aqui apregoando verdade absoluta alguma. Longe de nós qualquer pretensão desta. Mas que esta doutrina, através das palavras do Robson, nos trazem muitas reflexões. E que talvez algumas delas, ou uma apenas, possa servir como o remédio salutar a ajudar-lhes em alguma necessidade que alguns de vocês. Reescutem o Robson novamente, se precisar. Reescutem. Revejam. Repensem. Talvez seja uma oportunidade para uma vida mais feliz, mais calma, mais tranquila, mais oportuna. Deus ilumine a todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade que todos vocês nos deram na noite de hoje. Carlão, é com você, espírito oculto. Fica com Deus, Robson.
Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.